A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte completou em 2019 15 anos de luta por um movimento sindical transparente, solidário, com base nas lutas populares e de fortalecimento da agricultura familiar potiguar. Após mais de 2 anos de organização para a construção de uma federação que de fato representasse as trabalhadoras e os trabalhadores na agricultura familiar do Estado, constituindo assim a Frente Potiguar da Agricultura Familiar, FREPAF, a FETRAF foi fundada durante a primeira feira e congresso da Agricultura Familiar Potiguar, que ocorreu de 26 a 28 de maio de 2004, no Colégio Ateneu, em Natal. Com o lema As Mãos que Alimentam a Nação, o primeiro congresso da FETRAF reuniu cerca de 900 agricultores familiares, dirigentes sindicais e convidados, naquele que certamente foi o maior congresso sindical que a federação já realizou. Em 2007, a FETRAF-RN realizou a segunda feira e congresso sindical, que ocorreu no CAIC de Lagoa Nova, em Natal. Durante o congresso, além de debater sobre a organização pelos direitos da classe trabalhadora, a FETRAF realizou uma caminhada até a governadoria, onde lá entregou a pauta de reivindicações para o campo à então governadora Vilma de Faria. Foi um congresso muito participativo. Já em 2010, a FETRAF-RN realizou a terceira feira e congresso sindical, desta vez ocorrido em São Paulo do Potengi. O congresso também foi prestigiado pelo então ministro do antigo MDA do governo Lula, Guilherme Cassel, que visitou as obras de construção do Centraf. Em 2014, a FETRAF realizou o congresso extraordinário que ocorreu também em São Paulo do Potengi, e no ano seguinte, em 2015, é realizado o 5º Congresso e Feira da Agricultura Familiar Potiguar, no CAIC de Lagoa Nova, em Natal, neste que foi o último congresso da FETRAF-RN. Destaca-se no 5º Congresso Sindical a entrega simbólica de casas populares e a homenagem que a FETRAF-RN prestou ao saudoso Elisiel Barbosa, ainda em vida. A FETRAF-RN sempre priorizou a formação de lideranças sindicais para qualificar cada vez mais os quadros da entidade e de seus sindicatos de base. O primeiro projeto de formação foi o curso de Gestão em Desenvolvimento Sustentável e Solidário, com elevação de escolaridade ao ensino fundamental para jovens e adultos do meio rural, o CMEA, que ocorreu no ano de 2003, antes da própria fundação da FETRAF, e se estendeu até o ano de 2005, formando cerca de 30 dirigentes sindicais em todo o estado, além de capacitar dezenas de agricultores familiares, executado em parceria com a Federação de Órgãos de Assistência Social, a FASE e CUT. Em 2006, a FETRAF-RN realizou o segundo projeto de formação, o Projeto de Formação de Lideranças Sindicais e Técnicos da Agricultura Familiar, que formou cerca de 40 dirigentes sindicais em todo o estado. Mais recentemente, a FETRAF-RN executou o curso de formação de lideranças na agricultura familiar potiguar, o LIDERAF, que ocorreu de 2017 a 2019. Com o tripé Política, Sindicato e Produção, o LIDERAF formou cerca de 80 lideranças da agricultura familiar em todo o RN, sendo o mesmo financiado pelos próprios sindicatos de base e a federação. A seca não se combate, se convive com ela. Desta forma, a FETRAF-RN, membro ativa da articulação do semiárido brasileiro, ASA, sempre concorreu a editais e foi contemplada para executar projetos de convivência com o semiárido. Destacam-se 2 desses projetos. O primeiro foi o programa 1 milhão de cisternas rurais, o P1MC, que consistia na construção de cisternas de placas com capacidade para 16 mil litros de água para o consumo humano e ajudou a realizar o sonho de ter uma cisterna com água de qualidade para os cidadãos e cidadãs potiguares. Outro projeto também muito importante para o homem e a mulher que vivem no semiárido foi o P1+2, Programa Uma Terra de Duas Águas, onde foram construídas dezenas de tecnologias de convivência com o semiárido, com água para produção e beneficiou milhares de agricultores e agricultoras em todo o estado. Em 2011, a FETRAF-RN executou vários diagnósticos de situação ambiental do rio Potengi. Foram eles:
o diagnóstico da situação ambiental e utilização econômica do rio pela agricultura familiar, diagnóstico da pecuária e experiências agroecológicas desenvolvidas no território do Potengi, e esses diagnósticos foram executados pela FETRAF-RN em parceria com o governo federal, através do extinto MDA, e beneficiou a população da região Potengi. As mulheres fetrafianas sempre foram prioridades para uma federação que promove cada vez mais o protagonismo e empoderamento feminino. Ao longo dos 15 anos de existência, a FETRAF-RN promoveu a organização e luta das mulheres agricultoras familiares. Foram diversos seminários regionais, encontros, marchas e intercâmbios que valorizaram a mulher agricultora. Organizar a nossa produção e fomentar a comercialização dos produtos da agricultura familiar são metas que a FETRAF-RN tem desde a sua fundação. Nossos sindicatos de base apoiam e organizam os agricultores para acessarem os mercados institucionais e as feiras da agricultura familiar. Vale lembrar ainda que a FETRAF-RN lutou bastante para que fosse construída e posta em funcionamento a Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, SECAFES, localizada em Natal, onde os agricultores organizados pelos sindicatos, cooperativas, associações ou de forma individual podem comercializar diretamente com o consumidor final os produtos da agricultura familiar. Uma das problemáticas para o homem do campo é certamente a falta de assistência técnica. A FETRAF-RN executou no ano de 2009 o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Mãos da Terra, que viabilizou a ida de técnicos agrícolas até as comunidades rurais contempladas com o projeto. Um projeto muito importante que beneficiou dezenas de famílias agricultoras em todo o estado. A juventude fetrafiana sempre esteve presente nas lutas da federação, sendo linha de frente na defesa dos nossos direitos. A FETRAF organiza a juventude da agricultura familiar por meio de coletivos regionais, realizando oficinas e plenárias regionais de juventude. A FETRAF sempre esteve ao longo das 3 edições das conferências de juventude na organização, mobilização do nosso público e participação nas etapas estadual e nacional. Em 2008, durante a primeira Conferência Nacional de Juventude, a companheira Cícera Franco representou a nossa juventude em Brasília. Nas edições seguintes, 2011 e 2015, a FETRAF realizou um grande trabalho de mobilização e organização de nossa juventude para estarem nas etapas territoriais, estadual e nacional, tendo o companheiro Alex Pontes participando das 2 conferências nacional de juventude em Brasília, representando a juventude do campo. Outro espaço de participação de nossa juventude foi a REAF, Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar, tendo a juventude à frente, sendo realizada de forma itinerante em vários países além do Brasil. A companheira Josana Lima esteve sempre acompanhando essas agendas e representando a nossa federação. A FETRAF-RN realizou em 2018 o primeiro encontro estadual de juventude da agricultura familiar, reunindo mais de 100 jovens de todo o estado em São Paulo do Potengi. E neste ano, realizando o segundo encontro estadual de juventude, também em São Paulo do Potengi, oportunidade em que ocorreu diversas agendas com o governo do estado e foi apresentada a pauta de reivindicações da juventude do campo, pauta essa que foi construída pela própria juventude e ainda tendo assento no Conselho Estadual de Juventude. Morar bem faz parte da dignidade humana. A FETRAF-RN segue à risca esse lema e, sendo assim, lutou muito durante esses 15 anos de existência para promover a dignidade para os agricultores e agricultoras familiares. Em 2006, executou o primeiro programa de habitação rural, o Caprichando a Morada, através de articulação nacional da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares, que realizou o sonho de milhares de agricultores familiares. Nos anos seguintes, executou o Programa Nacional de Habitação Rural, dentro do Minha Casa Minha Vida. Além das construções de unidades habitacionais, a FETRAF também executou programas de reformas de casas em assentamentos da reforma agrária. Defender a classe trabalhadora é um dos princípios do movimento sindical fetrafiano. Nesse sentido,
A FETRAF esteve presente em dezenas de mobilizações ao longo de 15 anos de história, onde se destacam as mobilizações para a construção e funcionamento da Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, CECAFES, em Natal. Jornadas de lutas da agricultura familiar, lutas contra o golpe de 2016, Fora Temer, contra a reforma da Previdência, Lula livre, greves, defesa da democracia e contra os cortes na educação, entre tantas outras trincheiras de luta. A FETRAF-RN, por meio de seus sindicatos de base, define como meta a organização da estrutura sindical, onde se destacam a realização de inúmeras audiências públicas sobre a reforma da Previdência, assembleias sindicais com o objetivo de prestar contas aos associados e associadas, Dia do Trabalhador Rural, reunião das regionais e tantas outras iniciativas de organização sindical. Atualmente, a FETRAF está presente em mais de 50 municípios do Rio Grande do Norte, espalhados pelas regiões Grande Natal, Agreste e Litoral Sul, Trairi, Mato Grande, Potengi, Seridó, Vale do Açu, Alto e Médio Oeste, representando mais de 100 mil agricultores e agricultoras familiares. Nossa federação, junto com os sindicatos filiados, contam com um moderno sistema de gerenciamento de sindicatos, o GSIND, sendo pioneira no sistema CONTRAF, possibilitando assim a transparência necessária a qualquer entidade. Estamos presentes nas principais redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, possibilitando assim a comunicação externa e divulgação de nossas ações, além de contarmos com o nosso site institucional e o aplicativo WhatsApp para a comunicação interna, além do e-mail institucional. Estamos em diversos espaços de discussões de políticas públicas em nível estadual, como conselhos, fóruns e articulações. Somos partes do sistema CONTRAF Brasil e filiados à CUT. Nossa sede está localizada em Natal, no bairro da Cidade da Esperança, e contamos ainda com o apoio do CENTRAF em São Paulo do Potengi, onde estamos na gestão daquele espaço.